devocional, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. O contexto deste versículo está entre os versículos 13 e o 18. A primeira observação de Paulo foi sobre a necessidade que a igreja em Tessalônica tinha que ter acerca da volta de Jesus, visto que era uma promessa desde os profetas e até Jesus. E Paulo, com esta mensagem, queria trazer à vida dos crentes uma visão das coisas, dos valores, das coisas espirituais, que são, seria, era e continua sendo as mais importantes. Isto faz lembrar quando eles se preocuparam, ficaram solícitos acerca das coisas prioritárias da vida, como comida, roupa, calçado, e Jesus aconselhou-os a buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e aquelas prioridades para eles, Jesus chamou de demais coisas que seriam-lhes acrescentadas. Então, o propósito de Jesus era produzir neles expectativas para que eles se tornassem crentes espirituais, crentes envolvidos com as coisas celestiais. Paulo não queria que eles fossem crentes naturais, mas sim espirituais. E este encontro, que Paulo deu muita ênfase, ele estava falando do encontro da igreja com Jesus, deste evento que nós ainda continuamos na expectativa. Ora, tudo quanto Paulo queria é que eles estivessem preparados, é para que eles estivessem com os olhos fitos no céu, olhando para cima. O que Paulo queria é que eles não desviassem a sua atenção para as coisas da terra. É como hoje. Hoje há momentos que a gente se entristece em ver a situação do povo de Deus, em ver a situação de muitas chamadas igrejas, e que não tem realizado aquilo pela qual ela foi estabelecida por Jesus. Mas Paulo estava trazendo uma revelação acerca do arrebatamento, do tirar com violência, e lembrando ou não esquecendo daqueles que já haviam morrido, havia partido através da morte. E ele fala também na trombeta que seria tocada, e seguramente na Bíblia 115 vezes ela aparece, dando um sentido do seu significado. Quando a trombeta tocava, ela tinha seus propósitos. O primeiro propósito era de convocar o povo
convocar o povo para a batalha, o segundo para a adoração. E seguramente nós temos 3 textos aqui que traz um fundamento, uma base para o que Paulo estava falando aos Tessalonicenses. A partir do versículo 1 Tessalonicenses 4:16, Paulo disse: por quê? Porque o Senhor mesmo, por gentileza me acompanhe, está ali na tela. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Não é assim? Então observe que ele mostra este evento como há de acontecer. Por isso ele disse: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Eu não quero que paire em vocês nenhuma dúvida acerca daquele momento. Primeiro, o Senhor dará ordem para que as trombetas sejam tocadas. E quando a trombeta tocar, eu estou parafraseando, Jesus descerá dos céus e os mortos ressuscitarão primeiro. Isto significa que nós, ao soar ou estrugir da última trombeta, ao subirmos ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares, vamos encontrá-lo com todos os irmãos que já partiram para a eternidade com Deus. E iremos encontrá-los no céu com Jesus e com miríades de anjos. Judas fala sobre isso. Então, este texto dá fundamento e base. O segundo, 1 Coríntios 15:52, Paulo mostra como isto pode acontecer. Por quê? Porque estamos num corpo de carne, limitado, preso ao tempo e ao espaço. E como isto pode acontecer? É como perguntar como Jesus, ou como Jesus ainda tem uma desculpa, não porque ele era Deus, mas como Pedro pôde andar sobre as águas do lago de Genezaré, o mar da Galileia, como ele pôde andar? E a tal lei da gravidade, aos olhos ou à ótica humana, isto é impossível. Mas, no entanto, ele andou. Porque é mistério, tem coisas que não se dá para se explicar cientificamente, tem que se acreditar pela fé. Então não tem como explicar eu e você sairmos por aí voando. Mas a Bíblia revela este mistério. 15 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 52, ele diz: eis que vos digo vamos, igreja, eis que vos digo está na tela o texto? É 52, 15 e 52. É? Sim. Desculpe. 51. Eis que vos digo um mistério. Que mistério? Nem todos dormiremos. O que é que ele estava dizendo? Muitos dos senhores que estão me escutando poderão naquele dia
não ter ainda morrido. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, vírgula, mas todos seremos transformados. Glória a Deus. Isto que é mortal, há de se revestir da imortabilidade. O que é corruptível da incorruptibilidade. E este corpo, bata assim no seu corpo, este corpo, ó, este aqui, ó, será semelhante ao corpo do Senhor Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz no versículo 52, que isso acontecerá, tempo, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, primeiro os mortos incorruptíveis, e depois nós, com o corpo transformado, subiremos ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Eu e você. Exemplo, Enoque. Enoque morreu, igreja. Enoque morreu, 5:24, por favor. Aliás, desculpe, Gênesis 5:24. É o que vai acontecer com você. O que acontece é que o salvo, eu disse, será removido da terra por Cristo antes do derramamento da ira de Deus sobre o planeta Terra. Porque Deus há de trazer a juízo todo aquele que disseram não para ele. Mas Gênesis 5:24 diz o quê? Pronto. Enoque andou e Deus fez o quê? Disse: Enoque, você não tem mais condição de continuar neste mundo tão corrompido. E Deus o tomou para ele. Esse tomou é tirou, é levou. Aí nós saímos e encontramos o patriarca Noé, que viveu numa geração tão corrompida quanto a nós. E Deus determinou destruição para aquela sua geração. Porém, antes da destruição, Deus manifestou a sua graça. E essa graça foi achada por Noé. E o mundo, até então conhecido na geração de Noé, foi sucumbido. Porém, Noé e a sua casa não foi sucumbido. Noé escapou do juízo de Deus. Por quê? Porque achou a graça. E a Bíblia diz que é pela graça que você e eu, nós somos salvos. Mas observe as qualidades ou as qualificações que Noé possuía. E veja se você também possui estas qualidades. Então ele escapou do juízo.
Temos também Elias, 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Por gentileza, vejam para mim. O que é que está escrito? Estou apenas fazendo como é que está escrito aí, irmãos? Sucedeu o quê? Indo eles. Quem iam? Enoque e Eliseu. Elias e Eliseu. Indo eles, o que foi que aconteceu? Eles foram separados um do outro por um carro de fogo, e Elias em um redemoinho, não foi de um carro de fogo, em um redemoinho ele foi levado porque Deus para si o tomou. Ali tipifica também o arrebatamento. Muito bem. Tudo isso que eu falei foi apenas replicando que eu já tinha falado isso a vocês. Porém, queremos trazer 3 pontos sumamente importantes para nós hoje, agora, acerca do arrebatamento. O primeiro ponto é qual é a nossa posição em relação ao arrebatamento. Qual é a sua posição como um cristão professo em relação ao arrebatamento? E aqui nós podemos trazer o exemplo de Eliseu. Eliseu sabia que Elias seria arrebatado. E o que foi que aconteceu com Eliseu? Ele colou em Elias. Aonde ele disse: olha, fique aqui que eu vou ali no Jordão. Ele disse: não, eu vou também. Glória a Deus. Por quê? Porque na hora que ele ouviu que Elias seria arrebatado, Eliseu não tinha ou não teve o privilégio que você está tendo na sua geração do conhecimento teológico e da revelação escriturística. Ele não tinha isso, mas ele tinha bons ouvidos que sabiam ouvir, glória a Deus, e tinha um coração aberto para as revelações de Deus pelo Espírito Santo, que não havia sido dado ainda, era só por medida. Mas ele acreditou. Então, a primeira coisa que Eliseu fez foi crer. E a primeira coisa que eu e você precisamos e devemos fazer é crer. Porque quem não acredita, quem não crê, glória a Deus, está ofendendo a Deus e desmentindo as Escrituras. Vejamos aí, 1 Tessalonicenses, está no nosso texto, versículo 14, diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, isto é o fundamento da doutrina cristã, que Jesus morreu, Calvário, e que Jesus ressuscitou. Nem vou perguntar quem crer nisto, todos nós cremos que é mesmo assim. Então, se você acredita que Jesus morreu, se você acredita que Jesus ressuscitou, assim, de igual modo, desta maneira, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Em outras palavras, todos aqueles que morreram, não importa onde nem como, se na explosão de um avião, se
devorado pelas piranhas em um rio, se engolido por um peixe no mar, não importa, mas o corpo dele será requerido por Deus, e este corpo sairá ao encontro da sua alma e do seu espírito. 1 Pedro 3, 1 e 10, por favor. Amados, 1 Pedro, desculpe, eu estava lendo. Como é que nós lemos aqui? Mulheres? Não. É 2 Pedro, desculpe, irmão. 2 Pedro 3, isto. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, que ambas procuram despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Observe que ele estava falando para alguém que tinha conhecimento daquilo que ele ia falar, mente esclarecida. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Versículo 3, como é que você lê? O que eu quero destacar aqui são escarnecedores, são os desmotivadores, são aqueles que com a sua forma mesquinha de vida cristã, porque são esses que também se declaram cristãos, ele desvirtua você da fé verdadeira e genuína. O que é que eles dizem? Versículo 4. Onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aí aqui a gente faz o paralelo com Noé. Então observe que Noé foi água, mas agora a terra virá a ser destruída como fogo. Versículo 8, a igreja. Versículo 9, Deus não retarda a sua promessa, como alguns ou alguém julga demorada, pelo contrário, ele é longânimo. Interessante. O tempo tem aquele poder de desgastes, né? Os irmãos lembram das 10 virgens? Elas sofreram este dano. 5 delas se esqueceram da promessa. 5 delas não fizeram reservas. 5 delas não estavam esperando para aquele momento. De sorte que o azeite acabou. Essa expressão azeite acabou
azeite é símbolo do Espírito Santo, ela pode ser entendida assim: a presença de Deus na vida daquela pessoa não era mais sentida. Eu li inclusive no domingo. A presença de Deus não era mais sentida. Ora, quando a presença de Deus não é sentida mais na vida de um crente, alguma coisa está errada na vida dele. Não é por acaso que ele deixa de sentir a presença de Deus. Tem que haver alguma coisa que está trazendo impedimento. Aleluia. Pense comigo. Quando a gente perde o apetite pela palavra, que é o alimento da nossa alma, automaticamente vai começar a haver um esfriamento espiritual. Quando a gente sai ou deixa o bom hábito de andar de joelhos, a gente vai perder aquele sentimento da presença de Deus, as motivações, e até para os cultos a gente não tem mais aquela força de ir. O que é que está acontecendo? É o óleo estar baixando. E todo mundo que dirige, não precisa ser profissional do volante, basta saber dirigir, sabe que quando o óleo baixa, no painel aparece uma lâmpadazinha vermelha, dando um sinal que o óleo está baixo, está se acabando. E se a gente não der atenção àquela lâmpadazinha vermelha, o motor vai bater e o carro vai parar. Então, ora, para que nós possamos estar olhando para cima, desejoso que o Senhor Jesus Cristo volte, é imprescindível e necessário que o Espírito Santo de Deus esteja se movendo através de nós no espaço em que Deus nos confiou aqui na terra. Então é disto que Pedro está falando. Aí no versículo 9, ele disse: olha uma coisa, prestem atenção. Deus não retardará a sua promessa, como alguém a julga demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Em outras palavras, é porque há muita gente em falta, e que não estão preparados para o encontro, que foi o nosso tema, não estão preparados para o encontro. E se a trombeta tocar hoje, muita gente vai ficar. Então, por o Senhor ser longânimo, Ele está dando um tempo para que estas pessoas sejam despertadas e se voltem para a responsabilidade de vida pessoal que agrade a Deus, para ser participante do arrebatamento. Versículo 10, concluindo, a igreja lê: o Senhor virá como ladrão. Então a posição sua, esqueça quem está à sua direita, esqueça quem está à sua esquerda, quem está atrás ou na frente, não se preocupe com isso. Você tem que olhar agora para você. Você acredita que Jesus pode voltar agora?
Ou você vai continuar fazendo as coisas erradas? Dizer, já ouvi isso centenas de vezes e não aconteceu ainda. Glória a Deus. Alguém se pergunta por que Jesus não disse aos discípulos quando eles perguntaram quando ele viria? Glória a Deus. Porque Jesus queria que eles vivessem intensamente as boas novas e pudesse influenciar a outros a viver também, para que o mundo inteiro fosse salvo por ele. E se o Senhor dissesse aos discípulos, olha, eu só voltarei depois do ano 2024, eles iriam fazer as contas, não vai ser no nosso tempo não, vamos aproveitar a vida, e depois, quando a gente estiver pertinho da morte, a gente vai e volta para Jesus. Glória a Deus. Seria um engano. Glória a Deus. Então a sua posição é que você precisa e deve crer no arrebatamento. A segunda coisa que você precisa fazer é vigiar. Viva cada dia, viva cada momento como se fosse o último da sua vida. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Então, o que ele quer é que você seja vigilante. Vamos lá. Mateus 24. Põe aí na tela, por favor. Me ajudem aí. Mateus 24, 42. E depois o versículo 37. O 42 primeiro. 24, 42 de Mateus. Ouvi aqui bem baixinho atrás de mim. 24, 42, o que é que diz, igreja? Bem forte, 1, 2, 3, já. 37. Pergunta número 1. Nos dias de Noé, quem acreditou que o dilúvio viria? Só Noé e a família. E a geração dele não acreditou, não creu. Isso é muito sério. Nos dias de Noé, o juízo de Deus foi anunciado através do pregoeiro da justiça, que era o próprio Noé. Mas a geração de Noé não acreditou. E o mundo de Noé, como era o mundo de Noé? Como o nosso mundo. Como vivem as pessoas do século 21 em relação à palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, a fé, a Bíblia, a igreja. Agora vamos deixar o mundo de lado, porque já é do maligno. Vamos à família de Noé. Vamos aos ensinos de Noé, as advertências, a disciplina,
os filhos de Noé aprenderam a ouvir e colocar em prática os ensinos de Deus, porque os ensinos eram de Deus, mas através de Noé. Não era só ouvir, mas era ouvir e colocar em prática. As advertências foram muitas. Por quê? Porque eles viviam do mundo em que você vive. Quer dizer, igual ao mundo que você vive hoje. E as influências eram muitas. Contudo, nem Noé, nem os filhos de Noé se deixou influenciar. Pelo contrário, eles influenciaram aquela geração a acreditar que o caminho da verdade estava nas palavras de Deus, através das mensagens que eles estavam pregando. Glória a Deus. Todavia, aquele povo que ouviu a mensagem, eles não tiveram forças suficientes e necessárias para renunciar os prazeres da vida que eles estavam levando. Contudo, os filhos de Noé, esposa e filhos, resistiram a toda a influência do mal que tentaram tirá-los dos caminhos do Senhor. Você está entendendo o que eu estou falando? Será que dá para hoje você colocar em prática isto? Será que dá para você hoje trazer o seu filho para a casa de Deus, dando a ele a consciência de que é preciso eles estarem dentro da arca, que é preciso eles conhecerem a Deus, que é preciso eles terem uma experiência com Deus, que é preciso que eles sejam diferentes desta geração que eles estão vivendo, sejam diferentes na escola, que eles falem diferente, que eles vivam diferentes, a linguagem deles é outra. E isto é fácil? Não é fácil. Mas cabe a nós a responsabilidade, a mim como pastor, de dizer isso a vocês. E vocês pais com muita responsabilidade, dizer isso aos vossos filhos, para que eles não se percam, para que eles não permitam que o mundo os abrace e os leve para lá. Vigiai. Vigiai com os relacionamentos seu e dos seus filhos. Com quem eles estão se relacionando? Temos aí as redes sociais que estão arrastando centenas e milhares de jovens que nem acreditam mais nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Temos aí muita gente que já não tem mais força de vir para a igreja. Glória a Deus. Para vir para a igreja é uma luta muito grande. Aleluia. Agora para ir para a praia é uma facilidade grande que tem. Para ir para o lazer é a mesma coisa. Aleluia. Nos dias de Noé não era diferente. Contudo, ele não deixou de pregar a palavra para a sua família, de sorte que, quando o juízo de Deus começou, eles foram pelo Senhor guardados. E a Bíblia diz que quando a trombeta de Deus tocar, nos encontraremos com o Senhor nos ares, é o encontro, e Ele nos esconderá no seu pavilhão. Aleluia. Foi o salmista Davi que escreveu sobre isso. E para concluir,
esta posição do crente em relação ao arrebatamento. Fechou a Bíblia. Precisamos estar preparado. Você não precisa ser super crente. Não precisa. Você também não precisa ser perfeito. Ninguém consegue. Agora você deve lutar para chegar à perfeição. Esta semana eu ouvi um crente, ele disse na minha frente: eu não sou santo. Mas existem momentos que nós não podemos corrigir, não é? Existem momentos que você não pode corrigir aquela pessoa. Você tem que esperar uma oportunidade de Deus na vida dela. Mas a pessoa falou: eu não sou santo. Sou crente, mas não sou santo. Eu aconselho a você a nunca dizer isto. 1 Tessalonicenses 5:23. Coloca aí na tela, meu filho. Eu quero que todo mundo fique de pé para ler esse versículo. Todo mundo de pé. Eu quero 5:23. Vamos lá. 1, 2, 3. Dê uma paradinha. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Tudo. Inclusive no órgão mais perigoso do corpo, a língua. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo. A língua é uma coisa terrível. Parece que ela não se converte. O mesmo Deus de paz os santifique em tudo. Vamos ver o tudo. Continue. Pronto. Espírito, alma e corpo sejam conservados. Por quê? Já é santo. Agora tem que conservar esta santidade. Porque o problema não está no começo das coisas. No começo tudo é flores. O problema está no fim das coisas. Tem pessoas que começam muito bem, naquele arranco. Diz, agora vai. Quando chega na frente, quebra. Parou por quê? Quebrou. Glória a Deus. Bateu o motor. Por que bateu o motor? Não é que eu esqueci de colocar o óleo? Sem óleo não vai, meu irmão. Olha para o irmão que está ao teu lado. Diga, sem o Espírito Santo não vai. Pode ter o arranco que for. Bate o motor. Bate. Tem que ter o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está voltando. E nós